Nós temos trabalhado exposições bíblicas com os irmãos de diversas formas e maneiras. Eu estava vendo uma exposição recentemente, que trabalhei algum tempo atrás, o capítulo 11 de Hebreus. Irmãos talvez estejam lembrados, eu passei um tempo enorme. A série foi Heróis da Fé. E nesta série nós trabalhamos versículo por versículo o capítulo 11. Às vezes nos demorávamos até mais do que uma reflexão ali naqueles versículos. Temos trabalhado também o Saltério, o livro de Salmos. E hoje nós vamos trabalhar a segunda parte, de possivelmente 3 partes do Salmo 37. Eu queria que você se voltasse para este cântico, Salmo 37. O Salmo é particularmente longo, e eu não vou ler o texto, os 40 versículos, porque vai tomar muito tempo. Então, eu queria te convidar para deixar o texto aberto, e tu vais acompanhando comigo a sequência, o estudo que faremos do texto. Pai querido, fala aos nossos corações hoje à noite, que a tua palavra, não a minha, que a tua palavra ache espaço, ache guarida no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Conforme já vimos quarta-feira passada, este salmo, Salmo 37, é um salmo bem diferente da maioria dos salmos, vez que ele cai em uma categoria de literatura chamada literatura sapiencial. Não há uma única oração neste salmo, que é bem raro. Tudo que vemos neste salmo são conselhos que Davi compartilha conosco, fruto da experiência dele e da inspiração que Deus colocou em seu coração. Então, são conselhos práticos. Como viver de forma prática a nossa vida. O Salmo, como eu já disse, ele tem 3 grandes sessões. Nós exploramos a primeira sessão, quarta-feira passada, sessão essa que eu chamei de Conselhos para Crentes Perplexos. Vai do versículo 1 ao versículo 11, nós examinamos, quarta-feira passada. Vamos examinar a segunda grande sessão, que também tem 5 estrofes, como a primeira, vai dos versículos 12 ao 24. Versículos 12 ao 24. Eu dividi esta grande segunda sessão também em 5 estrofes. A primeira estrofe eu chamei de Deus é o escudo dos santos. Vamos nos voltar para o texto. Vamos ler o versículo 12 apenas. Salmo 37, 12. Acompanha comigo na tua tradução. Os ímpios fazem planos contra os justos, e contra os justos rangem os dentes, diz Davi. Destaco aí, rangem os dentes. Eu não sei se você já teve alguma experiência de animosidade sem nenhuma explicação. Eu me lembro de uma visita em particular que fiz a um amigo que já não via há alguns anos. Eu cheguei ali na sala do meu amigo, era um ambiente de negócios, e ele sabia que eu estava seguindo o Senhor, já a minha vida havia mudado, ele sabia que eu estava seguindo a Cristo Jesus. E de repente ele começou a falar de uma forma um tanto assintosa, falando que ele não bebia cerveja, ele só bebia uísque. Conversando com um colega, aquele assunto não tinha nada a ver, não tinha nenhuma ligação, nenhuma razão com a minha presença ali, não tinha nem era nem beira aquele assunto. E então, depois que eu saí, eu notei nos olhos dele uma certa animosidade, uma certa raiva da minha pessoa, sem eu ter dado razão nenhuma. O ímpio range os dentes contra o justo. Por que razão isso? Na realidade, meditando sobre aquela visita, depois que eu saí,
ele não estava com raiva de mim propriamente dito. Ele estava com raiva de Jesus em mim. Ele estava rangendo os dentes, não contra mim em particular, mas contra o Jesus que mora em mim, que mora em você. Talvez você imediatamente pergunte, mas por que, pastor Raik, que o ímpio range os dentes e fica hostil diante do santo? Por quê? Qual é o motivo? Se você leva uma vida autenticamente cristã, se você tenta de fato ser um crente, onde quer que você estiver, se você não é um agente secreto, se bem que Jesus nem tem agente secreto, só tem agente exposto mesmo. Quem tem agente secreto é o diabo. Se você vive uma vida de crente ali na universidade, no seu trabalho, na empresa, no supermercado, você está de alguma maneira querendo ou não exalando o perfume de Cristo, que Paulo diz que para alguns é o perfume de vida, porém para outros é o perfume de morte. Você está exalando um perfume de morte diante daqueles que estão sendo condenados por Cristo. Talvez você dê um agora. Ah, pastor Raik, agora que eu estou entendendo por que lá na secretaria onde eu trabalho, às vezes a secretária fica em animosidade para o meu lado, com raiva de mim, sem eu nem entender. O pastor Raik tem como provar que eu estou exalando? Sim, eu posso mostrar isso para você em 2 Coríntios. Deixa um dedo aí no Salmo 37. Deixa um dedo aí no Salmo 37. E olha o que Paulo diz para mim e para você em 2 Coríntios 2, versículos 14 e 16. Paulo diz, 2 Coríntios 2, 14 a 16. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar o perfume de seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e também entre os que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiros de morte. E para os que estão sendo salvos, perfumes de vida. Então está explicado por que razão, às vezes, as pessoas, sem você ter feito necessariamente nada para aquela pessoa está hostil. Ou, para usar o linguajar de Davi, range os dentes, faz planos contra o justo e contra eles rangem os dentes. E por que eu disse ainda há pouco que é o Jesus em você que suscita esse ranger de dentes, esse ódio? Porque Jesus mesmo disse isso para nós em João 15, 18 a 19, que da mesma maneira como as pessoas tinham raiva de Jesus, porque a presença dele condenava, as pessoas terão raiva de você, porque também a sua presença condena. Da mesma maneira como as pessoas odiaram Jesus, odiarão também você. João 15, 18 a 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim, disse Jesus. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Não está no meu script, mas eu acho que vale a pena uma observação. Se o mundo não te odeia, se você nunca experimenta isso em momento algum, saiba que tem alguma coisa errada com você. Faz sentido, meu irmão, minha irmã?
se lá no escritório, se em todos os lugares, no seu trabalho, lá no secretaria, lá onde você anda, lá na universidade, em todo lugar você é amado por todo mundo, e você não sente essa hostilidade, esse ódio que Jesus está dizendo, tem alguma coisa errada com você. Provavelmente você já se acomodou. Você já se encaixou nos padrões do mundo. Mas como que Deus reage quando o ímpio range os dentes diante de nós? Talvez você, pastor Raik, Deus se importa quando o ímpio, o homem mau, o pecador, range os dentes. Olha só o versículo seguinte, olha comigo, 13. O Senhor dá risadas dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Que curioso, hein? Os planos dos incrédulos contra os crentes são inúteis, bem como as ameaças, os ranger de dentes, de nada valem, pois Deus não deixará que o injusto prevaleça contra o justo. Há no céu um que tudo vê e que tudo pode. Consequentemente, o crente não precisa ter medo dos planos nem das ameaças dos ímpios. Por isso que eu sempre digo aqui nessa igreja, geralmente no final do culto, que você não é para andar com medo. Você não é para andar com medo de ninguém, nem com medo de Satanás. Você é para andar livre. Porque o Senhor sabe dos planos que são feitos contra você. Sejam planos humanos ou sejam planos espirituais. Crente nenhum é para ter medo de amarração, de manto preto, de nada disso, nem das ameaças que são feitas lá na universidade, lá no seu trabalho. Você é para andar tranquilo. O Senhor dá risada. A minha tradução da Ara, nesse versículo 13, como é que está a sua? Rir-se-á do ímpio o Senhor. Não tem problema, fique tranquilo. Há no céu um que tudo pode e tudo vê. Consequentemente, o crente não precisa temer. Tem alguém que está maquinando alguma coisa contra ti? Por acaso? Tem alguém que está tentando te intimidar? Eu pergunto para você hoje à noite. Olha o que diz o Senhor. Rir-se-á ele, o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. O dia da prestação de contas do ímpio se aproxima. Entrega a tua causa ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, como nós vimos quarta-feira passada, estudando o versículo 5 deste mesmo salmo. O incrédulo cai na própria armadilha que ele monta. O incrédulo cai no próprio buraco que ele cava. O Senhor tem base para isso? Sim. Segue comigo versículos 14 e 15. Acompanha comigo no teu texto. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para bater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Olha aí, 15. Mas a espada dele lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Olha só aqui, eu me lembrei imediatamente de Amã. Vocês lembram de Amã? Vale muito a pena considerar curiosamente o que aconteceu com Amã. Amã queria matar Mardoqueu e todos os judeus. Era isso que ele planejou. Ele queria destruir completamente toda a raça judaica e principalmente Mardoqueu, quem ele muito odiava. Mas nós lemos aí o desfecho em Esther 7, 9 e 10. Livro de Esther, capítulo 7, versículos 9 e 10. Esse desfecho chega a ser cômico. Lemos ali que um dos servos, abre aspas, chamado Arbona,
que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pela tua vida, rei. Então o rei ordenou: enforque-no nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. Ele caiu no buraco que ele cavou, por assim dizer. E esse tipo de coisa não é exceção, isso acontece. Isso acontece. Muitas das vezes, aquela pessoa que te deseja o mal que ela queria para ti acontece com ela. Tu não deve desejar isso para ela. Deixa que o Senhor mesmo se encarrega de fazer. Quer um outro exemplo desse tipo de revés? Vocês lembram que Saul queria matar Davi? Todos nós que estudamos a história de Davi sabemos que Saul tentou matar Davi de todas as formas possíveis. Você já considerou como que aquele que queria usar a espada contra Davi morreu? Você sabe como Saul morreu? 1 Samuel 31:4. Olha como é irônico. Aquele que queria usar a espada contra Davi, 1 Samuel 31:4. Final da vida de Saul. Saul disse a seu escudeiro, abre aspas, pega a tua espada e mate-me, antes que esses filisteus incircuncisos venham, me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. A própria espada que queria matar Davi, ele se lançou sobre ele mesmo. Ou seja, parece que o ciclo, tal qual Amã, aconteceu com ele. Então, fica tranquilo. A espada deles, diz Davi no Salmo 37, retornando, lhes atravessará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. A tua função é não te vingar. Entrega na mão do Senhor. Você está sendo perseguida? Entrega na mão do Senhor. Não te vinga, apenas espera no Senhor, como fez Mardoqueu, como fez Davi. Segunda estrofe desta porção que nós estamos vendo, versículos 16 e 17 do Salmo 37. Eu chamei esta segunda estrofe de porção do crente. Versículo 16. Mas vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. Qual a razão do pouco do crente ser melhor do que a abundância do incrédulo? Você pergunta. Qual o motivo da relativa pobreza do santo ser melhor que as grandes riquezas dos ímpios? Por que razão? Porque o crente tem seu quinhão com muitas vantagens. Por exemplo, o crente, tenha ele muito ou pouco, tem o favor do Senhor. O crente tem paz no coração. Sim, o crente tem o shalom. O crente tem alegria interior e contentamento. Eu ouvi outro dia, de maneira um tanto infeliz e desapontante para o meu coração, um crente dizendo que a vida o crime compensa, ele diz. Estava numa viagem para Itaituba, e eu vi um crente dizendo isso. O crime compensa, embora ele disse, ainda que ele vá pagar no inferno. Mas eu fiquei pensando, será que compensa mesmo? Que tipo de paz um criminoso tem? Por mais rico que ele seja. Pode ser muito rico, pode ser bilionário. Mas a Bíblia diz que não há paz para o coração do perverso. Não há paz para o homem ímpio. Então, a porção do justo, por pequena que seja, é uma porção com paz, com alegria, com contentamento.
Por outro lado, as riquezas dos ímpios, presta atenção, são misturadas com a ira de Deus. O incrédulo tem uma consciência atormentada pelos seus pecados. O incrédulo tem tristeza interior e descontentamento. Então tem que ter muita balada e muita droga para poder anestesiar o descontentamento e a tristeza interior. Uma outra coisa ainda muito interessante com relação aos versículos 16 e 17, que fala sobre o pouco do justo valer mais do que o muito do ímpio, ainda sobre este assunto, é que quando Davi compara o pouco dos crentes com o muito dos descrentes, Davi também sempre tem em mente o fim do incrédulo. Ele martela muito nesta peça, neste cântico aqui. Se vocês já leram o Salmo 37, vocês vão ver que esse martelar, essa repetição do final do ímpio é muito enfatizada. E eu vou ler aqui alguns desses trechos. Tu estás com o texto aberto? Acompanha comigo o final do ímpio. Versículo 2. A gente já viu isso. Eles, se referindo ao ímpio, dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. No mesmo diapasão, nós também já vimos no versículo 9 e 10 que, abre aspas, os malfeitores serão exterminados. 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. De que adianta a grande riqueza dos pecadores quando lemos no versículo 20 que, abre aspas, os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Fecha aspas. Observa a parte B do versículo 22. 22b. Serão exterminados aqueles a quem Deus amaldiçoa. Nota o mesmo refrão na parte C do versículo 28. Olha comigo. A descendência dos ímpios será exterminada. Davi não se cansa de repetir, olha os versículos 35 e 36, sobre o destino final, para ser redundante, dos pecadores. 35 e 36. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Então, quando Davi discute isso aqui, é bom a gente ter em mente. Ele tem no coração sempre o destino final. Por isso, quando ele fala do pouco do justo, ele diz que é melhor do que a riqueza e a abundância do ímpio. Afinal, versículo 17, retorna para o Salmo 37. Afinal, lemos no versículo 17 que o próprio Deus se volta contra o pecador, mas sustenta e ampara o santo. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o justo, o Senhor, os sustém. Terceira estrofe. Caminhos e destinos contrastantes. Versículos 18 em diante. 18, 19 e 20. Eu vou ler só o 18. Acompanha comigo. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Há um claro contraste aqui entre a vida e destino dos crentes versus a vida e destino dos descrentes. Observa que Davi tanto fala da vida como do destino no versículo 18. Ele se refere aos dias e à herança. De forma resumida, poderíamos dizer que a vida ou os dias do cristão é feliz e seu fim é glorioso. Por outro lado, o contraste, a vida do ímpio é infeliz e seu fim é miserável. Um excelente texto que compara de forma marcante estas duas vidas contrastantes é o Salmo 1.
Salmo 1, neste cântico, Salmo 1, aprendemos sobre a bem-aventurança dos crentes e a desgraça dos descrentes. Texto muito conhecido. Ouça com atenção, eu vou ler na NVT. Eu dei uma olhada nas várias paráfrases e a NVT faz um trabalho excelente. Eu vou fazer algumas incursões, só para ficar mais claro, já que a primeira estrofe é bem longa, falando sobre o justo, o santo. São dois caminhos contrastantes aqui. Salmo 1, NVT. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Qual é o resultado disso? Versículo 3. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Aí nós vamos ter o contraste agora. Olha aqui o contraste. Versículo 4. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Qual é o resultado disso? 5. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. E aqui ele faz o resumo e a conclusão no último versículo, versículo 6. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Duas vidas contrastantes. Os dias dos íntegros versus os dias dos ímpios. Eles, ambos os caminhos, recebem as devidas consequências. Em primeiro lugar, no versículo 37, 11, que estamos analisando, os íntegros deixam um legado neste mundo, uma boa fama, uma herança. Salmo 37, 18. Deixam uma herança, uma excelente reputação. As boas obras dos crentes os tornam famosos entre os seus conhecidos. Veio à minha mente o obituário da minha mãe. Eu coloquei no obituário da minha mãe, quando tivemos o culto fúnebre, aqui, Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13. Escreva isso. Felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Eles são verdadeiramente felizes. Por que razão eles são felizes? Porque descansam de seu trabalho árduo e as suas boas obras os acompanham. Ele tem uma herança. A mulher santa, a mulher justa tem uma herança. Seja uma herança em termos físicos, de filhos santos, ou uma herança de fama santa, de obras justas e dignas, que ela faz, que ela produziu ao longo da vida. Além dessas obras tornarem o crente famoso, estas mesmas obras serão galardoadas no Bema, o tribunal de Cristo, como lemos em 1 Coríntios 3, 12 a 15. Você sabia que as suas obras, as minhas obras, serão galardoadas? As coisas boas que você faz com uma boa intenção para exaltar o Senhor Jesus, você vai ser galardoado. Isso não é para salvação. Ninguém é salvo por obras. Mas nós somos galardoados, sim, pelas boas obras. Você pode ler isso em 1 Coríntios 3, 12 a 15. Resumindo, a herança do crente permanece para sempre, como disse Davi. Enquanto o crente está no mundo, ou seja, antes dele morrer, há uma promessa de sustento para ele. Conforme Davi nos ensina no Salmo 37, próximo versículo, 19. Acompanha comigo, 19. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias de fome se fartarão. E aqui há um outro tremendo contraste entre o piedoso e o impiedoso. O servo do Senhor tem a sua companhia e o seu apoio. Ele pode não ser abastado financeiramente,
mas é sempre rico da graça de Deus. Amém. Amém. O servo do Senhor pode até ser um homem pobre, mas ele é rico da graça do Senhor. Não é isso que Asaf nos diz no Salmo 73? Ele tem sempre o Senhor. Eu estou sempre contigo, diz Asaf. Eu estou sempre contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? Na terra, nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Essa é a herança do justo, essa é a herança do crente, cheio, rico da graça, da companhia do Senhor. Contrasta isso agora com o que eu acabei de dizer, com o caminho do ímpio, descrito por Davi, na sequência no versículo 20, nós acabamos de ler o 19. Os ímpios, todavia, perecerão. Os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens, desaparecerão como desaparece a fumaça. Eles parecem lindos, os ímpios parecem lindos, os ímpios parecem viçosos como as pastagens do campo, parecem lindos e belos com boa saúde, parecem fortes financeiramente, parecem felizes nas festas, parecem alegres nas baladas, parecem muito felizes com as casas novas, o carro, o apartamento. Todavia, diz Davi, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Que ensino maravilhoso para aquele de nós que tem a tendência a invejar a prosperidade, o bem-estar, a riqueza, o sucesso e a fama dos ímpios. Olha que ensino precioso. Você tende a ficar ressentido quando você vê o ímpio de BMW? Você fica ressentido quando você vê o seu chefão, o endinheirado lá, com a nova mansão que ele comprou? Meu amigo, eles desaparecerão, diz Davi. Eles se desfarão como a fumaça. O nosso galardão maior está no céu e não aqui na terra. Nós somos cidadãos de um outro mundo. O Senhor garante o mínimo, o Senhor garante. A gente vai ver no nosso estudo, já na outra parte, que Davi vai dizer: eu nunca vi o justo mendigar o pão. Então o Senhor nos garante o mínimo, mas o Senhor não nos garante sermos milionários. Deixa o ímpio. A alegria e os prazeres dos ímpios são para este mundo apenas. Ao final eles se desfarão como fumaça. Davi está nos ensinando a ser sábios, a cuidarmos das nossas próprias vidas. Quarta estrofe. Maldição e bênção, eu intitulei essa estrofe. Versículos 21 e 22, acompanha comigo. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aquele a quem ele amaldiçoa. Estamos outra vez diante de um contraste. Davi apresenta o incrédulo como mau caráter, mau pagador, enquanto que o crente é apresentado como compassivo, apresentado como afetuoso, apresentado como terno, apresentado como sensível às necessidades dos outros. É interessante esse contraste. Vê-se que o homem compassivo está acima da mera honestidade. Você notou que ele compara a desonestidade não com a honestidade, mas ele compara a desonestidade com a compassividade. Interessante, né? É uma comparação um tanto diferenciada. Uma pessoa pode ser honesta, mas não necessariamente sensível às necessidades de seu próximo. Concluímos assim que o caráter do crente é influenciado por Deus, pois o Senhor, Ele mesmo, é compassivo e terno em misericórdia.
Isso nos leva a ver que a bênção de Deus sobre nós é nos tornarmos mais parecidos com Ele. Por outro lado, quanto mais diferentes de Deus nos tornamos, mais maléficos passamos a ser. Eu nem preciso dizer o nome da pessoa que é direto oposto do Senhor, visto que ele é nosso ferrenho inimigo. O pai da mentira, o rei do engano, o mal pagador é sempre a serpente ardilosa, o diabo é enganador. Os que se afastam do Criador passam crescentemente a se parecer com Satanás, o incompassível e cruel inimigo. Pede emprestado e não paga. Nós não fomos criados para desonrar a imagem de nosso Pai, mas sim para honrá-la. Daí o pecado ser horrenda maldição. Com quem você se parece? Com quem eu me pareço? Com aquele que pede emprestado e não paga? Ou com aquele que se compadece e dá? Atente para o fato de que o justo Davi, diz aí, possuirá a terra, ele diz, ou seja, será favorecido por Deus. Por outro lado, o ímpio será exterminado, como ele disse. Eu gostaria de me valer deste contraste para fazer um apelo a você hoje à noite. Somente em Cristo nós podemos ser de fato justos e santos. Apenas por meio de Jesus eu posso receber a bênção de me tornar mais e mais semelhante ao Pai. Se eu for largado à própria sorte, se eu for largado à vontade de minha carne, a tendência é eu me tornar cada vez mais parecido com Satanás, aquele que ama o pecado e é desonesto, aquele que pede emprestado e não paga. Você ama o pecado ou ama a justiça? Eu queria apelar hoje à noite, você que está me ouvindo, a te fazer considerar o teu caminho. Que tipo de pessoa você se encaixa nessa palavra? No justo ou no injusto? No ímpio ou no santo? Olha a promessa de direção e apoio ao justo, feita na última estrofe desta segunda parte, versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Olha que promessa confortante. Esta segunda parte deste Salmo 37 encerra com um lindo juramento. Que juramento é este? O próprio Deus Todo-Poderoso sustenta os passos da pessoa que busca caminhar com Ele. Você tem buscado caminhar com Deus? Frequentemente eu recebo pessoas que interagem, geralmente são pessoas que nem pertencem à nossa igreja, mas eu conversando com eles, e sempre que eu falo da necessidade de você caminhar com Deus, você já recebeu a Cristo como seu Salvador? Geralmente a pessoa diz, não, mas eu não estou indo para a igreja, eu não vou para a igreja, eu não sou batizado. Não estou falando em igreja. Eu não estou me referindo à igreja, eu não estou me perguntando se você é batizada ou não, perguntando se você anda com Deus, se você ama a Jesus enquanto pessoa. Olha aqui, que promessa maravilhosa, o próprio Deus sustenta os passos daqueles que buscam caminhar com Ele. Eu não consigo imaginar promessa melhor. Vem à mente esta mesma promessa em outra roupagem, Isaías 43, 1 a 3. Isaías 43, 1 a 3. Não tema, diz o Senhor, pois eu te resgatei, eu te chamo pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não te deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. É Jesus o teu Salvador? Querido, querida, talvez você, finalmente,
ache que é fraco demais para caminhar com Deus. Talvez você se ache um pobre pecador sem forças, que pode desapontar o Senhor. Mas ouça o que Davi diz no fechar desta segunda sessão, versículo 24: se você cair, não ficará no chão, porque o Senhor te segura pela mão. Que mais queres tu? Te volta para o Senhor teu Criador, recebe esta promessa em nome de Jesus. Eu achei que seria interessante perguntar a você que veio aqui hoje à noite: você já recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor? Você que veio aqui hoje à noite, quem sabe você está desviado do caminho do Senhor. Eu pedia que a igreja estivesse orando agora, que o Senhor fale. Há alguém aqui, por acaso, que se viu mais como aquele que pede emprestado e não paga, do que aquele que é compassivo e dá? Onde você se encaixa, meu irmão, minha irmã? Você tem caminhado com o Senhor? Você tem andado diante de Jesus? Seu coração está em paz? Eu queria apelar hoje à noite para você. Se essa palavra falou no teu coração, eu queria orar contigo hoje à noite, por qualquer necessidade que seja. Levanta a tua mão, se você está com alguma necessidade, você entendeu a mensagem, você quer que eu ore com você, eu queria orar com você hoje à noite. Alguém aqui, amém, já vi, pode baixar. Mais alguém aqui que quer receber a Cristo como seu Salvador, quer se reconciliar? Há mais alguém aqui? Eu queria te colocar no altar do Senhor hoje à noite. Queria pedir que você viesse aqui, queria orar contigo nesta noite. Há muito espaço aqui, se você quer tomar alguma decisão. Eu queria fazer uma intercessão por ti hoje à noite.